Então, jovens, continuando aqui o nosso assunto, agora eu vou começar a criação das luzes e a organização do layer também para o nosso estúdio, tá bom? Vou vir aqui em Create, Lights, Arnold Light, Arnold Light, vou dar aqui um Take Top e eu vou criar primeiro a nossa luz superior. Ela vai ser do tipo Quad, então vou clicar aqui para estar criando ela, tá bom? Vou apertar aqui um F3, você vai visualizar que ela já está criada aqui embaixo, tá? O nosso objeto, a nossa luz, tá bom? Vou apertar um F de front, vou dar um W e vou mover ela um pouquinho para cima, deixar ela bem aqui em cima. Vou dar um T de top, se observar ela tá pequenininha. Então vou selecionar ela, vou vir aqui no Modify e eu vou trabalhar o seu comprimento. Então vou aumentar aqui o tamanho dela, vamos colocar aqui um 150 em X e vou aumentar aqui em Y também. Na verdade vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar aqui 150 e aqui, por exemplo, um 180. Na verdade, um 250. Aí, show. Ótimo. Deixar mais ou menos ela no meio, F de front. Vou deixar ela para cima aqui, ó, P de perspectiva. Olha só que legal isso. Temos a nossa luz aqui. Na opção Target Distant, que é essa opçãozinha aqui, ó, vejam só. Vou clicar aqui o zoom para vocês. Eu vou diminuir um pouco a distância desse target. Deixar por padrão aqui uns 140. E como que eu vou criar uma cópia dela para as demais, o que eu costumo fazer? Eu costumo ajustar aqui pelo menos um padrão normal e depois eu crio a cópia. Então, primeiramente, o que eu vou trabalhar? Vou colocar aqui, ó, depois a gente ajusta a intensidade, exposição. Eu vou trabalhar aqui com Samples 4 e Volume Samples 8. Então, esta opçãozinha aqui, ó. Então, 4 e 8 como nós trabalhávamos antes. Tá bom? Depois que eu fiz isso, eu vou colocar na vista frontal, ó, vou selecionar ela, vou aplicar aqui um Rotate, segurar o Shift e vou criar uma cópia. Ó, ok. P de perspectiva, vou aqui, ó, ajeitar o seu tamanho, 90 graus de novo, F de front, ó, eu vou agora trazer ela para cá. Pronto, olha só, já tem mais uma luz aqui. Posso aproximar ela um pouco mais, aí vai depender de como você quer trabalhar. Posso aumentar o tamanho dela, elas podem ter tamanhos diferentes, não necessariamente ela tem que ter esse mesmo tamanho, né? Aqui no nosso quad. Lembrando que isso é um exemplo de fazer esse estúdio. Tem outras maneiras que eu passei para vocês durante a aula, que não tem os rebatedores, o fundo infinito é maior. Eu estou utilizando a opção Target delas aqui e estou centrando a iluminação direto no objeto. Então são formas de trabalhar também. Vou aplicar aqui o Mirror como copy, dá um OK e vou puxar isso daqui para cá agora. F de front, mais ou menos na mesma posição, ó. Todos na mesma posição, P de perspectiva. Então já tem aqui, ó, luzes, certo? Posso renomear, por exemplo, como luz top, luz ESC. E você pode, na verdade, dar os nomes técnicos, né? Luz de background, luz para destacar a silhueta e por aí vai. Então a gente pode colocar esses nomes também, tá bom? Vou só deixá-las aqui com os nomes certinho. Beleza. E já para começar os nossos ajustes, eu não sei como que elas estão, eu vou aqui criar uma câmera. Então eu vou aproximar, vou dar um Ctrl C. Acabei de criar a câmera. Vou chamar aqui de Cam. Vou colocar 01, vai que eu crie mais uma. Então, minha câmera 1. Tá? Vou selecionar todo o meu objeto e vou colocar aqui em uma das posições que eu gosto de trabalhar. Posso também levar como referência, por exemplo, ó, normalmente as posições que elas ficam, né? Ó. Posso colocar nesta posição aqui que é interessante, que é mais ou menos a posição que eu estou utilizando, ó, vejam só. Ó. Então é mais ou menos a posição que eu estou utilizando. Então legal, gostei. Dentro da câmera, eu vou apertar o Shift F para ver o enquadramento dela e poder ajeitar. Então gostei desse enquadramento.
Vou utilizar aqui o Orbit Cam só para tombar ele um pouquinho, puxar mais ou menos para cá. Field of View, né, ó, um pouquinho para cá, clicando e segurando com o botão esquerdo. Então, ó, aqui embaixo nós temos as ferramentas de controle de câmera, Orbit Cam, Field of View. Posso colocar também, se eu quiser, um pouquinho de perspectiva. Então, tudo isso você pode aplicar. Achei que ficou bem interessante essa minha cena, certo? Com ela selecionada, eu vou primeiro fazer um ajuste nas luzes, depois eu vou partir para o controle de exposição pela câmera, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um P de perspectiva, ó, legal aqui. Antes disso, eu vou voltar aqui para os meus layers e eu vou ver tudo que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho dos rebatedores até as câmeras, vou criar aqui um novo, né? E vou chamar esse daqui agora de... pode ser aqui do nosso estúdio de iluminação. Pronto. Perfeito, ó. Então, objeto, o estúdio de luz. Fica aí ao seu critério como que você quer chamar isso daí, tá? Estúdio Lighting, né? Esse tipo de coisa. Só vou tirar aqui rapidinho. Isso. Estúdio Iluminação. Pronto. Legal. Então agora eu já consigo, né? Desligar todo o estúdio. Desligar aqui o objeto. Se eu criar mais alguma câmera, eu jogo ele para lá e tudo mais, tá? Então vou dar um C de câmera. Shift F está aqui. Então já está enquadrado. Lembrando que Shift F é o Show Save Frame. Então ele já está enquadradinho aqui para mim. Vou vir aqui no Active Shade. Desculpa, no Render Setup. Active Shade, que é o nosso render em tempo real. Arnold já está setado com a câmera, eu vou travar ela. Beleza? Então acabei de travar minha câmera. O restante aqui já está configurado, eu vou fechar e vou dar um play aqui no Active Shade. Olha lá, tá bem escuro, não tá? Então aqui eu vou dar um Alt W e vou colocar, por exemplo, em uma vista, né, minha vista da câmera acabou ficando aqui. Vou colocar essa aqui como front, essa aqui como left, e essa aqui, por exemplo, como top. Aproveitando que a minha câmera está aqui, tanto faz na verdade, né? Vou dar um F4 aqui e F3 em todas. Então aqui eu já consigo, nessa vista, selecionar todas as minhas câmeras. Então, por exemplo, ó, todas as minhas luzes. Vou deixar aqui no meio. Posso até diminuir esse Active Shade. Aqui eu consigo selecionar minhas câmeras. A ideia desse estúdio de iluminação é o seguinte. Ainda falta adicionar mais uma luz, é claro, né? Eu posso ajustar todas essas luzes aqui primeiro, definindo qual que vai ser a luz de preenchimento, qual que vai ser a luz que vai dar uma iluminação um pouco maior dessas. Falta a gente colocar HDR, falta colocar uma Sky Dome. Só que primeiro, o que eu posso definir? Eu posso definir qual dessas luzes aqui vai ser a luz que vai incidir mais, né? Só que antes disso, eu vou colocar uma Sky Dome para nós, depois a gente começa a fazer alguns ajustes simples aqui. Beleza? Então eu vou fechar. Vou voltar aqui para o meu objeto. Vou dar um P de perspectiva para minha câmera. E eu vou criar mais uma. Então vem para cá. Arnold Light. Sky Dome. E eu vou clicar aqui a minha Sky Dome. Se você observar, a partir do momento que eu já crio uma Sky Dome, ó, eu deixei ela selecionada aqui primeiro. Ó, selecionei ela. Dei um C de câmera e botei para renderizar. Eu já tenho aqui, ó, algo bem diferente da renderização anterior. Então, se eu vier aqui nas propriedades da Sky Dome, ó, eu tenho aqui, ó, Intensity Exposure. Eu vou zerar o Exposure da Sky Dome. Zerando a exposição da Sky Dome, olha só, eu já consigo ter um preenchimento bem interessante aqui na minha cena. Só que o objetivo da Sky Dome é ser uma luz de preenchimento, não ela iluminar todo o meu objeto, mas sim ela apenas permitir que funcione também uma melhora nos reflexos através da HDR que a gente vai colocar, um preenchimento melhor na minha cena, porém eu vou ajustar as demais luzes para que eu tenha, por exemplo, iluminação mais forte à direita, né? Uma mais fraca à esquerda, ou uma iluminação mais quente à direita, uma mais fria à esquerda e uma iluminação neutra acima, por exemplo. Então eu posso trabalhar com isso. O que eu vou fazer? Aproveitando que a minha Sky Dome está aqui, eu já vou carregar aqui em Color
Intensity HDR. Para isso, eu vou clicar em Texture e vou vir em No Map. Então, eu vou clicar em Texture, No Map, Bitmap. Lembrando que o que nós temos aqui é um vídeo, então você pode voltar quantas vezes você quiser, se você não entendeu aquela etapa que eu trabalhei com vocês, tá bom? Ó, vou lá em texturas que eu deixei ela prontinha para vocês, vou dar um Open. Poderia ser uma HDR de estúdio, mas eu quis colocar essa HDR aqui para dar um tchan um pouco diferente, mas você pode utilizar qualquer uma daquelas HDR que eu tenho de estúdio. Tem algumas que tem vários pontos de iluminação e eles são bem interessantes, tá bom? Vou carregar essa da forma como ela está aqui. Lembrando que eu posso colocar em 16 bits e eu posso trabalhar aqui, por exemplo, ó, a intensidade dessa iluminação. Se eu ver aqui em Real Pixel, olha só como estourou, ó. Então vou trazer ele um pouquinho mais para cá. Se eu puxar mais para a esquerda e voltar para o Real Pixel, fica muito escura, né? Já vi alguns conceitos que o ideal seria deixar no próximo do ponto mais alto do objeto, desculpa, da HDR, né? Mas ó, nesse caso ela ficou um pouquinho mais escura, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela mais ou menos para cá, Real Pixel, um pouquinho mais para cá, esse ponto aqui de iluminação, estourou um pouquinho, volta um pouquinho de novo. Aí, acho que aqui tá bom, vou dar um OK. Pronto, ela acabou de ser carregada. Ó, você viu que essa HDR, eu escolhi ela porque ela traz um pouquinho, né, essa iluminação que é um pouco mais quente, né, que é aquele pôr do sol lá no final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu editor de materiais, vou dar um M. Ó, vou deixar aqui. Eu posso diminuir meu Active Shade se você quiser. Ó, deixar ele menorzinho para facilitar os nossos estudos. Dou um zoom aqui, ó. O nosso Active Shade menorzinho. E aqui na base ainda que eu criei, vou vir aqui. Lembrando que a HDR Skydome, ela está selecionada, tá? Então a Skydome ainda selecionada, o que eu peguei? Eu acabei de colocar uma HDR, vou vir aqui no Texture Map, clico seguro e trago ele aqui para o meu editor de materiais, como instância, isso é fundamental. Então OK, eu gosto de dar 2 cliques aqui para maximizar, ele está assim porque eu estou renderizando, mas não tem problema, eu dou 2 cliques nele, para que ele possa ser selecionável. Eu venho aqui, ó, e eu vou trabalhar as coordenadas desse mapa bitmap, adicionando environment e aqui mudando para spherical environment o seu mapeamento. Então vamos lá, environment, spherical environment. Então você viu que aquela concentração de um tom mais quente, ele agora está muito mais suave, porque ela está trabalhando realmente como uma esfera que está envolvendo toda a minha cena. E isso vai melhorar muito o reflexo cromado que a gente vai aplicar daqui a pouco, vai ajudar no tecido que vai ser de couro e vai ter um leve brilho. Beleza? Pronto. Feito isso, eu vou fechar aqui um pouquinho, ó, vou fechar. Tá aqui ainda o nosso estudo. Então essa parte eu já acabei, vou dar um Alt W aqui na minha cena. Alt W. Beleza. Minha HDR está aqui, então selecionei a HDR aqui, né, Skydome, vou chamar ela de Skydome, pronto, só para saber. Lembrando que ela pode ficar em qualquer ponto aqui do meu cenário, tá? E agora eu vou trabalhar um pouquinho as minhas luzes, tá bom? A luz da direita, eu gostei dessa iluminação, mas eu gosto de realçar um pouquinho mais as sombras, então para você realçar um pouco mais as sombras, para que ela fique um pouquinho mais destacada, é interessante que uma das luzes tenha uma intensidade maior. Então eu vou pegar a da direita, vou deixar aqui em Color mesmo, lembrando que eu posso utilizar um preset, posso trabalhar com a temperatura dela, né? Aumentar aqui a temperatura, por exemplo, 8500, vai ser uma luz mais quente desse lado, tá bom? Mas não vou fazer isso, vou deixar aqui em Color. Não vou alterar a exposição delas, vou deixar ela aqui porque ela não está trabalhando muito, né? E eu vou vir aqui na intensidade, por exemplo, e vou chutar aqui um valor só para a gente entender a intensidade que a gente pode já trabalhar. Então, por exemplo, ó, a intensidade, ó, de 800, você percebe que ela já está estourando bastante aqui. Ó. Se eu colocar 1000, por exemplo, ó, se eu colocar 2000, olha como que ele já estoura um pouco. Mas a ideia nossa é o seguinte,
A ideia nossa é trabalhar, claro, mais com a nossa SkyDome, né? E depois o controle de exposição da câmera. Então não vou colocar um valor muito alto aqui não. Vou trabalhar, por exemplo, com 800 neste. Neste daqui eu vou trabalhar com 700. E nesse aqui de cima eu vou trabalhar, por exemplo, com, para ter uma boa iluminação, eu vou trabalhar aqui com 500. Pronto. Eu já tenho uma iluminação mais interessante aqui na minha cena, vejam só. Certo? Beleza? Ó. Já tem uma iluminaçãozinha bem boa. Se isso aqui já te agradou, né, que já está suficiente para você, por exemplo, beleza, já pode parar por aqui. Você fala, não, Diego, tá escuro, quero fazer mais um ajuste aqui, mais um ajuste lá. Então dá para a gente trabalhar. Também eu posso selecionar a SkyDome. Posso vir aqui na intensidade dela e posso zerar essa intensidade. Você vai ver que vai ficar bem escuro, só vai depender dessas outras luzes. Assim como eu posso desligar ela, o funcionamento dela também. Tá? Se você achar que ela está, por exemplo, iluminando pouco, você pode aumentar um pouco mais o funcionamento dela. Olha lá, ela vai iluminar um pouquinho mais a sua cena. Assim como você pode diminuir um pouquinho mais ela também. Você quer ter uma cena um pouquinho mais escura. Tá bom? Então, só um exemplo aqui que eu tenho. Legal. Olha lá, eu já gostei do que eu estou vendo. Minha cena tá ficando interessante. Tá bacana. Aí, galera, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer depois. Você fala assim, pô, Diego, tem que ficar ajustando luz por luz, né? Puta trampo. Não, o que você pode fazer? Você pode fazer esse ajuste básico. E depois, toda a iluminação da sua cena você pode fazer pela câmera. Ah, como assim pela câmera? Basta você selecionar a sua câmera. Ela tem que ser uma physical câmera. Deixa ele carregar aqui um pouquinho. Opa, vai dar aquela travadona monstra, né? Só para garantir, sempre peço para vocês quando isso acontecer, eu vou dar um save. Pronto. Se der pau, já está salvo a partir desse ponto. Eu posso selecionar a câmera, vem aqui, ó, Install Exposure Control. E agora o controle de exposição está sendo feito pela câmera. Através desse target, ele está estourado. Então, conforme aumentar esse valor, mais escura ela fica. Conforme diminuir esse valor de exposição, menos ela fica. Então, por exemplo, o padrão estava 6. Putz, Diego, estourou. Então, eu vou testando. 7, 8. Ficou legal? Ah, tá muito 7,5. Ah, estourou um pouco. Não, não estourou. Tá bom, tá legal. Tá, pô, legal, vou ficar com isso aqui então. Não, tá, quero mais escuro. Então, você pode trabalhar com o 9, por exemplo. 8. Eu vou trabalhar, por exemplo, aqui com 7,5. Pronto. Controle de exposição agora está tudo feito pela câmera. Então, o que eu posso fazer? Eu deixo os outros setados, né, já com aqueles valores pré-definidos que eu coloquei. Tá bom? Lembrando que é um vídeo, você pode voltar como você quiser. Tá? E agora eu posso fazer o ajuste só pela câmera. Se você também quiser ajustar a iluminação de cada um, você pode fazer isso também, né? Se você observar que algum ponto estourou aqui, algum ponto ficou muito escuro, lembrando que o material que eu apliquei aqui antes foi um material branco, né? Não 100% branco, mas um pouco cinza, para facilitar primeiro esse controle da minha iluminação, esse teste, porque lembra-se que primeiro sempre a gente ajusta a iluminação para depois a gente começar a texturizar, tá bom? Então, só lembrando aqui, eu determinei aqui à direita, né, 800, 700 e 500. É claro que você pode também aproximar, distanciar, você pode trabalhar também, você pode aproximar mais essa luz, distanciar essa luz, deixar ela mais distante, por exemplo, da sua cena. Então, nós podemos trabalhar um pouquinho mais também. Esses quesitos, ó, eu posso trazer um pouquinho mais para cá. Vejam que eles vão iluminar um pouco mais. Então, vou deixar ela mais ou menos aqui, por exemplo. Ó. Aqui na minha cena. Lembrando que eu posso também ajustar a temperatura de cor delas. Né? Posso vir nessa daqui e também ajustar em Color Intensity a sua temperatura. Deixar ela bem mais quente aqui, desculpa. Isso aí também não, né? 5.000, por exemplo. 4.500.
2500, bem quente, olha só como que fica legal. Posso fazer um contraponto com essa, ajustando aqui um parâmetro de 9000, por exemplo. Aí você vai ter o contraponto do frio com o quente também, algo que o pessoal utiliza bastante, né? Então, por enquanto, eu vou deixar setado com isso. Acredito que ficou legal aqui. Se precisar fazer mais um ou outro ajuste, eu vou fazer esse ajuste durante a nossa texturização. Mas acredito que tudo isso daqui tá legal, tá bacana. Ficou bem legal o que eu acabei de fazer. Vou aqui abrir o nosso gerenciador de layers. Vou fechar aqui o Active Shade. E eu tenho aqui apenas a Sky Dome. Vou trazer ela para a camada de estúdio. Né? Bonitinho. Vou dar aqui um Alt Q, P de perspectiva. E aqui está pronto, né? Com HDR e tudo mais, a nossa iluminação. Beleza, galera? Então, um abraço. Até o próximo vídeo, que vai ser a texturização.